Muito bom dia, meus amados irmãos. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida que está nos ouvindo, nos assistindo nesta manhã. Nós estamos aqui na Igreja Batista Logos e nesta manhã nós estamos com a proposta de trabalhar o tema escatologia dentro do horário da EBD. Está comigo aqui nesta manhã o professor Zacarias, que é um dos professores aqui da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã nós estamos aqui juntos para discutirmos sobre esse assunto importantíssimo, falando sobre os sinais da vinda de Cristo. E aí eu quero já aqui dar um bom dia a meu irmão em Cristo, professor Zacarias. Bom dia, pastor. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, podemos estar aqui para tratarmos de um tema tão significativo quanto esse. Também quero cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias, que essa seja uma manhã, esse seja um momento que nós possamos aprender muito para podermos estarmos atentos àquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra, quanto é um tema tão significativo quanto esse dentro do âmbito da escatologia. Verdade, muito bem. Nós estamos vivendo uma situação, queridos irmãos que estão nos acompanhando, cultos online, transmissões, porque nós estamos realmente prevenindo essa pandemia que está acontecendo no Brasil. E desta feita nós estamos utilizando todas as mídias sociais a fim de que nós consigamos aí chegar até as pessoas e elas sejam edificadas, alimentadas e abençoadas. E você está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento pelo Facebook, pode aí compartilhar essa live que vai ser importante. Nós estaremos falando sobre sinais da vinda de Cristo. Então você tem a oportunidade de compartilhar e abençoar a vida de alguém que de repente precisa saber sobre esse assunto e também tirar dúvidas sobre esse assunto. Então eu vou pedir para que você que tenha perguntas dentro daquilo que nós estaremos falando, comente aí, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, e nós estaremos também respondendo essas perguntas, a fim de que você compreenda a palavra de Deus, compreenda melhor as Escrituras Sagradas, tá bom? Então você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta. Nós vamos começar com oração. Eu vou pedir para que o professor Zacarias ele ore, e logo em seguida a gente vai começar a ler o texto, Mateus 24, versículo 1 a 14, a gente vai estar fazendo um comentário sobre esse texto, e vai ser muito bom. Professor Zacarias, por gentileza. Deus Pai, neste momento te damos graça pela oportunidade de podermos estar, neste momento, diante da Tua presença, reunidos em torno da Tua palavra. Neste momento eu peço a Tua bênção em favor desse trabalho, Senhor, também em favor de cada um daqueles que estão nos acompanhando neste momento. Ó Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida da família, que todos possam ser abençoados pela Tua palavra. Também te pedimos, ó Deus, que Tu venha nos proteger nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. Que a Tua mão esteja, Senhor, nos dirigindo, que nós possamos estar descansados em Ti, procurando nos aproximar de Ti a cada dia, porque nós sabemos que em Ti está o nosso refúgio, Tu és a nossa proteção. Fala conosco de uma maneira poderosa por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Queridos irmãos, nós vamos para o texto, Mateus 24, versículo 1 em diante. A gente vai estar lendo fazendo um comentário em cima desse texto e falando dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vou ler aqui o versículo número 1 até o versículo 3, e aí em cima desse assunto a gente vai estar discorrendo sobre isso, tá bom? Louvado seja Deus. Está escrito assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É importante aqui destacar que Jesus aqui, o texto ele estava no templo este que era lindo, belíssimo. Todos os imperadores, todos aqueles grandes homens que governavam Israel naquela época, para encantar o povo, embelezava o templo. Então era comum o templo ali estar muito bem incrementado. E Jesus, portanto, vai ao templo. Os discípulos tecem um comentário sobre a beleza do templo, sobre como o templo era bonito, belo. E Jesus faz uma afirmação dizendo
que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E, portanto, os discípulos levantam essa afirmação para Jesus, e Jesus reafirma dizendo que aquele templo seria destruído. Ele, claro, faz menção a um histórico do ano 70, isso que é Tito, pai, destrói Jerusalém, 70, e, segundo os historiadores, até os tijolos foram destruídos por conta de ouro, que alguns falam que o tijolo ali era banhado a ouro. Então Jesus dá essa palavra, dizendo que seria derribada, e logo em seguida, no versículo 3, acontece algo interessante. Jesus, com os discípulos, vão até o Monte das Oliveiras, lá em cima no Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntam para ele: Senhor, diz-nos quando estas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, os discípulos fazem aí 3 perguntas para Jesus. Primeiro, quando serão essas coisas? Ele se refere, no caso, à destruição do templo. Depois ele fala, que sinais haverá da tua vinda? Da pergunta, versículo 3. E a terceira pergunta, do fim. Então, no versículo 3, a gente vai observar aí que há 3 perguntas que são levantadas no texto pelos discípulos para Jesus. E do versículo 4 em diante, Jesus, portanto, vai explicar essas perguntas, vai responder essas perguntas aos discípulos, e é isso que a gente vai estar aqui comentando sobre isso, ou seja, quais são os sinais da tua vida, da vinda do fim, e também essas coisas que ele se refere aqui, a destruição de Jerusalém no ano 70, que é um fato histórico, já aconteceu, mas aí a gente vai comentar. Então eu vou passar aqui para o professor Zacarias, ele vai comentar em cima daquilo que a gente está comentando aqui, e aí eu creio que vai ser muito bom. Então, mais uma vez eu ressalto a você, agora pela manhã, horário de EBD, você está em casa, compartilha aí essa live, divulga aí para as pessoas, faça perguntas que nós estaremos aqui apostos para te responder e te ajudar a esclarecer esse tema tão importante, tão precioso, nesta manhã de domingo. Te abençoe, vamos lá. É importante, pastor Danilo, que aí nos primeiros 3 versos, quando Jesus ele é inquirido pelos seus discípulos, e ele faz aí, profere, vamos dizer assim, essa profecia, e como o senhor muito bem aí afirmou, nós temos aí o primeiro questionamento dos discípulos, nós temos o cumprimento dessa profecia de Jesus exatamente aí no ano 70, quando nós temos então aí a destruição do templo, tempo esse que aos olhos humanos seria quase que indestrutíveis, devido à sua construção, aí o templo de Herodes, segundo alguns pesquisadores, com pedras cerca de 4 metros de comprimento. E nós vimos então que cumpre-se então essa primeira parte, ou essa pergunta do texto, e aí vem as 2 perguntas em seguida, que é a questão da vinda, no caso do Senhor, e a consumação dos séculos. Como são 2 eventos separados, também creio dessa forma, e é interessante observar que aí a partir de então, Jesus vai começar a tratar em relação à questão dos sinais, e uma coisa interessante nós observarmos, porque o sinal é uma forma de linguagem. Nós somos tomar dentro, no caso da gramática, por exemplo, nós temos a linguagem verbal, seria a linguagem falada e a linguagem escrita, e temos a linguagem não verbal, entre os sinais e outros tipos de comunicação. E nós, se nós vamos observar, nós podemos ver que, no caso, o sinal, no sentido de um evento, é também um tipo de linguagem. O sinal, ele aponta para alguma coisa. Então, é necessário que nós entendamos que Deus ele tem várias formas de comunicar com o homem, e uma dessas formas é exatamente através dos sinais. Agora, é interessante, nós vamos ver aqui no decorrer da nossa fala, nós observarmos que quando Jesus fala de sinais, há aqueles sinais específicos mencionados na Bíblia que terão e têm tido um cumprimento escatológico, e há muitos sinais, que é a ideia de Jesus falar de sinais, não era possível ele mencionar todos os sinais, mas acaba abrangendo todos os possíveis sinais. Agora, é claro que nós temos que ter cuidado para não pegarmos todos os eventos que acontecem e têm acontecido no mundo como se fossem sinais escatológicos. Nós sabemos que uma das características que nós podemos perceber aqui no texto em relação aos sinais é a ideia do alcance desses sinais. Eu acho que tem 2 coisas que nós temos que observar. Uma é a ideia do alcance, que seria algo geral, não é algo localizado,
é uma das características dos sinais escatológicos. E a outra questão também é a intensificação desses sinais. A Bíblia fala que haveria uma intensificação de sinais. E nós vamos perceber exatamente que há sinais mencionados na Bíblia ou não mencionados que ele tem aumentado de intensidade com o passar dos anos, que é o que nós veremos exatamente aí a partir do texto, da sequência do texto, e de acordo aqui a nossa inteiração, podemos dizer assim. Aí no verso 4, por exemplo, Jesus já chama a atenção dos seus discípulos e diz, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Então nós já percebemos aqui no início que a preocupação aqui de Jesus é exatamente instruir os seus discípulos, como é a preocupação, como deve ser a preocupação da igreja, é instruir o povo para que não sejam enganados, porque de fato as pessoas elas são enganadas por falta de conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela nos orienta exatamente para isto. É necessário que nós entendamos que tudo aquilo que acontece no mundo, a Bíblia já nos alertava quanto a isso. O grande problema é que muitas das vezes nós não temos sensibilidade espiritual para entender, para interpretar os sinais que apontam para a vinda do Senhor e para o fim do mundo, como o próprio texto aqui, algumas versões falam fim dos séculos, ou fim do mundo, como o próprio texto está aí nos apontando. E aí no verso 5, por exemplo, nós temos Jesus já iniciando a apresentação desses sinais, quando ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então isso Jesus já havia alertado, o surgimento de falsos cristos, um dos sinais que aponta para a vinda de Jesus, é exatamente o surgimento de pessoas que em nome de Jesus, em nome de Cristo, se apresentam como um salvador da pátria, como um solucionador dos problemas da humanidade, e muitos, infelizmente, têm sido enganados, mesmo porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo, ele já habita no mundo. E um dos sinais, eu creio que um dos maiores sinais que nós devemos estar atentos é exatamente o surgimento dessas pessoas que dirão serem Cristo e através do seu discurso, em nome da própria religião, acabará enganando a muitos. Aí o senhor pode traçar um comentário do que o senhor pensa em relação a essa afirmação aí do verso número 5, este sinal. Bem, é isso mesmo. É interessante, irmãos, que nós estamos tratando hoje, sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Respondendo aí a pergunta que os discípulos fizeram, justamente no versículo número 3, essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então é interessante isso. Então no versículo 4, a gente vai dizer aí que o senhor Zacarias justamente mencionou sobre esses sinais, que engana toda a população, todo mundo. Mas no versículo 5 ele tece uma afirmação importante aqui, Jesus. Ele vai dizer o seguinte, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão. Observe o detalhe e a observação que Jesus faz de muitos. Sempre quando há a questão do engano, não são os poucos que são enganados. É sempre a maioria. E aí eu vou pegar outros textos aqui. Versículo 5 fala que muitos serão enganados. O versículo 11 de Mateus 24 também diz a mesma coisa. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Observe também Mateus 24, versículo de número 24. Ele vai dizer assim, porque surgirão falsos cristos, ok? Falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Observe aí que o texto ele é bem vasto, exaustivo, no tocante ao engano de muitos, sempre é muito. Ou seja, Jesus também, quando fala da porta larga e porta estreita, ele vai dizer que muitos são os que entram pela porta larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas a porta estreita são poucos que encontram. Então sempre ele vai dizer que é mais desafiador acertar que ser enganado. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, outras coisas que a gente pode observar aqui no versículo 5, que vai dizer, porque muitos virão em meu nome. Então, essa observação é importante a gente sinalizar aqui. Os sinais da vinda de Cristo também têm como característica muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem pregadores, que se dizem profetas, que se dizem pastores, que se dizem líderes, e não são. Então, eles vão apresentar um Cristo falsificado, defeituoso,
E isso é muito importante a gente destacar. Jesus vai dizer assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso não quer dizer que eles é o Cristo, o Messias, mas que eles vêm com a roupagem, com a embalagem de Cristo. Vai enganar muita gente. Então, nos últimos dias, um dos grandes sinais que a gente pode observar é que vai existir muitas pessoas falsificando o verdadeiro evangelho e a proposta de Cristo para o homem, que é de uma reconciliação e de um evangelho simples e puro. Então, eu quero já dizer aqui antes, eu vou passar para o professor Zacarias para ele continuar aqui, ou comentando o mesmo versículo 5, dando continuidade. Você que está nos assistindo, irmão, nos ajude a compartilhar. Compartilhe isso aí, deixe chegar a outras pessoas, faça a sua pergunta, seu comentário, que a gente vai estar aqui para responder também, tá? A gente tem um tempo hábil aqui para isso, mas compartilha, divulga isso para outras pessoas. Você pode ser canal de Deus para abençoar outras vidas. Nesse tempo, onde nós estamos vivendo agora, muitas pessoas estão se rendendo a Jesus. Muitas pessoas estão desviadas, afastadas, estão vindo para o Evangelho, graças a esse momento. Então você pode ser bênção na vida de alguém. Comente aí, faça seu comentário, ponha algum texto que você tenha dúvida, dentro desse contexto aqui que a gente vai estar explicando para você. Professor Zacarias. Interessante, pastor Danilo, ainda no versículo número 5, você foi feliz na sua fala quando coloca a questão que muitos viram meu nome, e a Bíblia também, num outro contexto, ela nos deixa claro que aqueles que estarão usados pelo Espírito do Anticristo, eles sairão do nosso meio. E é interessante nós observarmos que não são poucos, são muitos. Uma outra observação aqui que nós devemos fazer quanto à questão de muitos serem enganados, é exatamente que a Bíblia nos apresenta que o povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, não só no âmbito religioso, mas de um modo geral, são poucos que buscam conhecimento. Então, a ideia do texto aqui em apresentar que muitos serão enganados é exatamente pela falta de conhecimento de muitos, inclusive, principalmente, muitos que se dizem religiosos, que se dizem cristãos, que frequentam algum tipo de agrupamento religioso, mas que, de fato, não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, o antídoto aqui é exatamente para podermos estar atentos e perceber a presença e a manifestação do Espírito do Anticristo, é exatamente o conhecimento da palavra de Deus. Então, é fundamental. Aproveitar esse momento que nós estamos aqui para dizer que você deve investir no seu conhecimento espiritual, no crescimento espiritual, você que está nos ouvindo, porque disso dependerá a sua vida espiritual, a sua carreira espiritual. Quantos não têm sido e serão enganados aí no decorrer aí da jornada exatamente por falta de conhecimento. E é exatamente o que Deus nos alerta na sua palavra, para que ninguém seja tido por inocente. A necessidade de estarmos fundamentados no conhecimento da palavra de Deus. O verso 6, pastor? Exatamente. E aí a Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu já quero dizer para você, querido, é importantíssima a escola dominical na igreja. A escola dominical é a faculdade do crente, é a melhor e maior escola do mundo a nível de cultura cristã, a nível de valores cristãos, de moralidade e de ética. Então, é importante que você valorize a escola bíblica dominical. Nós aqui na Igreja Batista Logos buscamos ter uma escola dominical de qualidade a fim de que as pessoas compreendam a palavra de Deus e sejam realmente instrumentos de Deus nessa terra, dando testemunho e servindo ao Senhor. Então, a gente vai continuar aqui nessa questão de sinais. O versículo 6 de Mateus, capítulo 24, ele vai dizer a respeito de algumas coisas que já aconteceram e que estão acontecendo e que vão acontecer. Olha o que diz o texto. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, ele vai fazer uma afirmação aqui de rumores de guerra, ou seja, tensões entre países, entre estados, entre nações. E ele vai dizer para nós não nos assustarmos, e ele vai dizer porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele vai dizer bem claro que isso não é o fim, mas que isso é um sinal.
Então, nós já tivemos aí várias guerras ao longo da história da humanidade, depois de Jesus, né? Antes de Cristo existiram muitas guerras também, mas quando a gente fala de guerras e rumores de guerra, a gente pode falar aí das duas grandes guerras mundiais que tivemos, né? 1914 e 1945. Então, essas duas grandes guerras refletem para nós algo muito forte que Jesus falou aqui. Apesar de que não ficam só dessas duas guerras, né, que foram as maiores, as mundiais, mas até hoje nós temos o Oriente Médio em guerra. Nós temos países em guerras econômicas, que não são guerras onde está tendo mortes e assassinatos, mas nós temos guerras frias, tal como a segunda, né, a Guerra Fria. Mas a gente vai ver aqui a guerra econômica, as tensões mundiais por conta do poder, da política e tudo mais. Então a gente vai ver que isso está acontecendo, mas isso tudo é rumores de guerra, para que a gente entenda que é um sinal, mas o próprio texto diz que não é o fim, é alguma coisa que nos sinaliza muito forte, um sinal da vinda de Cristo, um sinal do arrebatamento da igreja, um sinal de que Cristo e as escrituras sagradas proferidas estão se cumprindo. Exatamente. E interessante, aí no verso 6, por exemplo, quando fala aí da questão de guerras e rumores de guerras, existem as duas grandes guerras que nós tivemos, como o pastor muito bem mencionou, e o mundo, a ideia do rumor de guerra, dos ruídos de guerra, boatos, notícias de guerra, nós sabemos que a humanidade ela está imersa em guerras. Países mais localizados contra outros países. Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa própria realidade enquanto Brasil, nós sabemos que aí favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde é guerra constante. A polícia, ela basicamente, para entrar lá, ela tem que entrar à base da guerra mesmo. Então, isso é algo que a Bíblia nos chama a atenção como sinal da sua vinda, e também nós devemos observar que o Senhor diz que para os seus, no caso, quando ele passa essas instruções, vede não vos assusteis, porque é necessário acontecer assim, mas ainda não é o fim. O que o Senhor aqui ele está nos apresentando é que diante da realidade desses sinais, guerras e rumores de guerra, é que nós não sejamos pegos de surpresa, como se algo estranho estivesse acontecido, no aspecto de não termos sido avisados. É necessário nós, principalmente nós enquanto cristãos, que nós entendamos que tudo isso aponta para a vinda do Senhor, mas que isso não é o fim. Simplesmente um meio de Deus nos alertar, nos mostrar que algo está por vir, por sinal a sua vinda, mas ainda há muito a se cumprir, muito tem se cumprido, e o texto na sequência, aí no verso 7, que é uma sequência do pensamento do versículo 6, diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e aí vem na sequência haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aqui a ideia exatamente de nações estar levantando contra nações, das guerras e dos rumores de guerra, nós podemos perceber que na prática, pastor, só existe guerra no sentido físico, político, porque de fato o coração do homem está em guerra. E se não houvesse guerra nos corações dos homens, nós não teríamos as guerras físicas, não teríamos as guerras de fato. Então Jesus aqui, ele nos aponta, nós podemos fazer essa leitura exatamente desde quando o homem ele se afasta do Criador, desde quando ele se apóstata de Deus, o seu coração também está em guerra. E é exatamente a guerra, a disputa pelo poder, a vaidade, o orgulho, a presunção, a prepotência do homem que leva exatamente as nações a estar em guerra constantemente. Exatamente. Isso aí, boa essa afirmação sua, fantástica, é isso aí. O homem vive em guerra consigo mesmo e com Deus, o Criador. Então, o homem vive em conflitos pessoais, intrapessoais, extrapessoais, e também você vai observar isso como uma consequência do pecado de maneira muito clara. Então, você vê a sociedade também entre guerras, entre pai e filho, pai, esposa e esposo, e isso se estende às nações, a ganância e tudo mais. Então, tudo isso realmente é uma característica aí do homem que está afastado de Deus. Vamos lá, versículo 7 está escrito assim. Mas antes de ler o versículo 7, você que está nos ouvindo aí, querido irmão, olha,
seja instrumento de Deus. Compartilha e comenta aí na live a tua pergunta, a tua dúvida, dentro desse assunto que a gente vai estar aqui respondendo para você. Interaja conosco, tá? Eu sei que você está em casa aí, mas você consegue interagir conosco. Também compartilha isso aí, chega a outras pessoas. Pastor, Talvez você não só está... uma interação aqui, Sim. que eu achei interessante. Aqui no verso 8, por exemplo, ele nos apresenta: portanto, tudo isso é princípio das dores. E algumas versões falam a ideia das dores de parto. E aí o que chama a atenção aí de você que está nos acompanhando é que quando diz aqui em relação aos princípios das dores, a mulher, antes que ela venha entrar no trabalho de parto, há dores que antecedem a esse trabalho de parto para parir ou dar à luz, no caso, a um filho. E esses sinais que a Bíblia nos aponta, fala que é princípio das dores, quer dizer, não é a dor final. Ainda há muito por vir. Então, o texto está nos apresentando que assim como a mulher ela começa a sentir dores para poder dar à luz uma criança, esses sinais, eles prenunciam que haverá uma dor maior e que algo está por vir, que algo está para acontecer. Então, é necessário que nós entendamos que a ideia de princípio de dores de parto é que isso aponta para um aumentar da dor, até que, de fato, venha à luz aquilo que Jesus já havia vaticinado quanto à sua vinda e ao fim do mundo. Exatamente, boa palavra, é isso mesmo. Então, você vai ver aí no versículo 7 também, que aí é princípio de dores, como nós estamos mencionando, não é o fim. Ele vai dizer no versículo 7, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. E aí tem alguma coisa interessante. O início do 7, vai falar mais ou menos o que nós já havíamos comentado no 6, que é nação contra nação e reino contra reino. Mas ele vai dizer também, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E aí no 8 ele reafirma, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Vamos lá. Irmãos, aqui vai estar falando sobre, primeiro, nação contra nação, reino contra reino. Vai estar aí guerras nacionais, internacionais e reinos, monarquias, lutas, né? Vai haver. Então, se a gente for pegar desde a Idade Média até hoje, quantas guerras não houve, quantos problemas já houve. Então, essas profecias aqui, todas elas já se cumpriram. Podem vir que tenha continuidade progressivamente, mas elas já se cumpriram. Por exemplo, você vai ver aqui fome. Queridos, quantas pessoas estão morrendo de fome nesse exato momento? Na África e outros lugares. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás pregando sobre o texto, que a cada 1 minuto, 10 crianças morriam de fome na região da África. Ou seja, é muita gente morrendo. Ou seja, se a gente for computar aí, é muita gente morrendo de fome, enquanto nós temos outros países, como Estados Unidos, outros tantos, inclusive Brasil, que há uma desigualdade social a ponto de que a maioria come muito mais do que precisa e a minoria está passando de fome, né? Então a gente vê essa realidade. Por exemplo, no Haiti, os pastores, as pessoas comem uma vez, ou a cada 2 dias comem uma vez por dia, de tanta fome, necessidade que as pessoas estão passando. Inclusive no nosso Brasil também existem regiões, Piauí e outros lugares aí, que as pessoas estão passando necessidade. E a gente vê que esse cumprimento é bíblico. Outra coisa é pestes aqui. Então, há quanto tempo vem vindo peste? Aí a gente poderia mencionar, por exemplo, gripe do frango, gripe do porco. Isso coisa mais recente, né? Você teve a peste bubônica alguns anos atrás. Eu acredito que o Zacarias deve lembrar desse tempo, né, Varão? Que é mais velho, mais antigo que eu, né? Ou seja, a peste bubônica, que foi a peste de ratos, né? Os ratos proliferaram. Você vai ver hoje o próprio Aedes aegypti, que é um tipo de consequência do pecado do homem, uma vez que é por desmatamento, né? Então, você vai ver essas pestes, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Então, existem muitas coisas que estão acontecendo hoje, que é consequência do pecado, que se desdobra em peste, de alguma forma, via algum animal, né? Como no caso da Aedes aegypti, transmite vários tipos, como dengue, zika, chikungunya e mais, e também malária, uma série de outras doenças. E aí a gente vai ver aqui, por fim, que eu vou passar a palavra para o pastor Zacarias, terremotos em vários lugares. Ou seja, esse versículo 7 aqui,
vai falar de nações em guerra, reinos em guerra, fomes, pestes, terremotos. A gente tem o terremoto no Japão, se não me engano, foi em 2010. Foi isso? 2010 no Japão, né? Nós tivemos também o tsunami lá no... Qual é o nome daquela região que teve? Teve um tsunami que se deu lá na região da Indonésia. Indonésia, que matou muita gente. Então, tudo isso aqui é cumprimento. Inclusive, no Brasil já teve terremoto recentemente, que é um país que não tem. Mas aí comenta aí. É interessante, pastor Danilo, falando das pestes, aqui eu pesquisando, pelo menos 3 grandes, podemos assim colocar como pestes que nós temos na história. Por exemplo, uma inclusive muito debatida nos meios acadêmicos, a peste negra, por exemplo. A peste negra, ela teria começado na China em 1333, e segundo dados, dentro daquele contexto, estima-se que morreram cerca de 20 milhões de pessoas no mundo. Cerca de 25 milhões de pessoas foram alcançadas, perderam a vida pela peste negra. E segundo aí dados da revista super interessante, que nos traz esse dado. Também uma outra peste que nós podemos ver como um sinal aí escatológico, podemos colocar assim, em 1918, que é a gripe espanhola. E essa peste também, segundo dados que nós podemos pesquisar, entre janeiro de 1918 a dezembro de 1920, morreram cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Dados, né, alarmantes. Também nós, agora, atual, não é isso? Estamos vivendo uma peste atual no mundo, que é aí o corona, né, o coronavírus. Nós percebemos dados, por exemplo, de ontem, do G1, portal da Globo, de ontem, só na Itália, ontem morreu cerca de 793 pessoas, ontem, apenas ontem. E o número de mortos, no caso na Itália, já chega a 4.825 pessoas. Isso é dados de ontem. Está morrendo dezenas, centenas de pessoas por dia. Então, isto não é uma mera coincidência, isso não é um sinal banal. Quando nós falamos no início que, de fato, esses números seriam como sinais escatológicos, eles aumentariam e teria um alcance, no caso geral, um alcance mundial, é exatamente para nós estarmos atentos, que isso aponta para alguma coisa. Deus está falando com a humanidade através desses sinais. O texto também, quando ele nos aborda, pastor Danilo, em relação à questão dos terremotos, segundo um site aqui, Gnose Online, ele estima que o seguinte, que ocorre cerca de 500 mil tremores globais, pequenos tremores, todo dia ocorre, e a maioria desses tremores não são percebidos. E é interessante que, fazendo uma pesquisa em relação à questão do aumento de terremotos no mundo, há um dado aqui, muito interessante aqui, que eu pude pesquisar em relação a terremotos de magnitude, começando na escala de 8.0 a 8.9, e aí decrescendo até 5.0, 5.9, aí nos apresenta dados do ano de 2001 até o ano de 2010, que eu pude pesquisar aqui nesse site, e nos apresenta algo interessante, porque ele apresenta que, por exemplo, terremoto, no caso de grau maior, de 8 a 8.9 na escala, em 2001, aí ele coloca aqui que houve 1, 2010 também 1. Aí, de grau 7 a 7.9. Em 2001, houve 15. Em 2010, houve 23. Olha o aumento, isso do número de terremotos. Na escala 6.0 a 6.9, em 2001, houve 121 terremotos. Em 2010, houve 150. Isso é dados científicos. Mostrar que o Senhor nos alertava quanto a isso. Aí ele prossegue, terremotos, no caso aqui, na última escala, de 5.0 a 5.9. Em 2001, cerca de 1.224. Em 2010, tivemos 2.209. Então, nós vimos aqui exatamente a ciência
ela testificando aquilo que Jesus havia alertado. Então, quando o Senhor ele aponta sobre esses sinais que aumentaria, isso é algo que alegra o nosso coração em saber que a própria ciência, que às vezes é anti-Deus, em muitas linhas, né, ela acaba testemunhando a veracidade daquilo que Jesus havia vaticinado, que é o cumprimento dessas profecias. Louvado seja o nome do Senhor. Boa explicação, Zacarias, maravilha, isso é fantástico, esses dados mostram de maneira muito minuciosa o cumprimento profético de tudo isso aí. Então, para nós cristãos, queridos, nós temos que entender isso como um sinal claro de Deus, consolo de Deus. Então, assim, ontem, inclusive, na live com os jovens, pelo Instagram e pelo Facebook, eu mencionei justamente isso. A literatura escatológica, seja ela Mateus 23, Mateus 24, 25, é a literatura escatológica de Jesus, é a literatura escatológica de Paulo, de Daniel e também de João. Toda essa literatura escatológica, ela vem trazer para nós consolo. Consolo para os salvos, consolos para a igreja, consolos para aqueles que são fiéis a Cristo. Então, não é de maneira alguma para você ficar temeroso, ficar aí descabelado, ansioso, sem saber do que vai acontecer no futuro. É o que o texto quer dizer, esses textos que a gente está lendo aqui, quer dizer de maneira muito clara, que Deus é soberano, Ele está no governo de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, portanto, estão patentes aos seus olhos e estão cumprindo conforme a sua vontade. E a sua igreja, o seu povo que está acompanhando esses eventos, estão lendo nada mais, nada menos do que um jornal, vamos dizer assim, um jornal escrito pelo próprio Deus, do que iria acontecer no futuro, e nós, leitores, estamos lendo o que ele falou há muitos anos atrás. Então é algo tremendo isso aí mesmo, tá? Bacana. Vamos lá, versículo 9 diz assim, ó: então vos hão de ser entregues para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, esses dois versículos, o 9 e o 10, ele vai falar sobre a perseguição aos cristãos, tá? Então, ele vai falar da perseguição e dos escândalos que alguns iriam também promover e aborrecimentos que um teria com o outro. Mas vamos lá no versículo 9, ele vai falar sobre a perseguição aos cristãos, né? Serão atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, isso aconteceu no velho, lá muito tempo atrás, no primeiro século, segundo século, terceiro século da igreja. A gente observa que houve ali uma perseguição feroz e os imperadores, Nero, Calígulas, Diocleciano, Domiciano e outros tantos que entraram assim com um fervor muito forte a fim de tentar destruir a igreja, e não conseguiu. Mas muitos cristãos morreram no Coliseu. Existem algumas literaturas que hoje nós temos condição de ter acesso, como os mártires do Coliseu, as catacumbas de Roma, e a história da igreja mostra esses acontecimentos, essas perseguições que se deram contra os cristãos nos 3 primeiros séculos da igreja. Foram perseguições para acabar com os cristãos. Mas, depois, no ano 313, quando Constantino legalizou a religião oficial do Império Romano, houve um paganismo, a igreja foi perseguida de outra forma. Eu entendo, viu, seu Zacarias? Eu entendo que Satanás, que é o grande opositor da igreja, não conseguiu usar os imperadores para eliminar a igreja no sentido físico. O que ele fez? Ele usou o imperador para aprovar a religião cristã como oficial do império, e aí agora ele tentou paganizar a igreja, tentando diluir o evangelho, tentando descaracterizar o verdadeiro evangelho, e é uma forma de perseguição também. Não sei se você concorda comigo. Ou seja, o inimigo ele vai tentar perseguir, pelo menos nas cartas João escreveu no livro de Apocalipse, né, as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas essas igrejas, as 7, elas têm 3 características comuns de perseguição. Primeiro, perseguição física, de matar, de destruir a igreja, como aconteceu com Esmirna, Filadélfia. Mas existem outras coisas. Aconteceu a perseguição pelo esfriamento, ou seja,
o inimigo tentou esfriar, e aí você vai ter igrejas esfriadas, como a igreja de Efésios, né, a igreja de Éfeso, que ela perdeu o primeiro amor, né, e aí há o chamamento para que ela volte ao primeiro amor. Existe a igreja de Sardes, que o texto diz que ela estava morta, tem nome de que vive, mas estava morta. E a igreja de Laodiceia, que também esfriamento, que você vai ver que, diz o texto lá, que Deus tinha ânsia de vômito com aquela igreja, o Espírito Santo estava do lado de fora dizendo, eu que estou à porta e bato. Então você vai ver, e ele pede para que essa igreja se arrepende. Né? Então você vai ver essas igrejas esfriadas. A gente falou igrejas perseguidas, igrejas esfriadas e igrejas mundanizadas. Outra forma de perseguir a igreja é o mundanismo. É você introduzir o mundo na igreja. Então Satanás, ele vai ser sempre o opositor da igreja, ele vai fazer essas três coisas: esfriamento, perseguição física ou mundanização. Então hoje, no tempo de hoje, também desde aquela época tem isso, mas até hoje a igreja tem sido perseguida por essas três vias. Então você, irmão, está nos ouvindo, está assistindo aí pelo Facebook, você que é pastor, você que é membro de igreja, entenda, Satanás vai tentar perseguir a igreja de maneira física, ele vai tentar perseguir a igreja de maneira por esfriamento e por mundanização. Ora, o Brasil não tem perseguição física, tem perseguição ideológica, ideológica é muito forte no Brasil, mas existe dois tipos no Brasil que é muito comum, essa perseguição ideológica, a perseguição por esfriamento, muitas igrejas frias, verdadeiros elefantes brancos, né? Mas não há mais fervor espiritual, não há mais oração, não há mais leitura da Bíblia, estudo da palavra, comunhão, não há mais amor. E outra coisa mais latente ainda, que é o mundanismo. Muitas vezes nós estamos importando coisas de outras culturas, como americanas, europeias, e a gente traz para o Brasil achando que isso é muito bom, e na verdade nós estamos importando o modelo mundanista da igreja de outros países e está infectando a igreja brasileira. É um tipo de perseguição. Então a gente vai ver aqui no versículo 9 que esse ódio da igreja tem, né, ideologia de ódio contra a igreja, contra os cristãos, né? E também você vai ver aí essa questão da mundanização e do esfriamento da igreja. Mas naquela época existia a perseguição mesmo. Vou fazer um comentário do versículo 10, vou passar para o professor Zacarias. No versículo 10 ele vai dizer assim, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ou seja, na época da igreja cristã, muitos infiltrados, que era pedido para Roma infiltrava pessoas nos grupos evangélicos, porque na época não tinha igreja, tinha igreja, mas não tinha templo. Então eles se reuniam nas casas ou em lugares escondidos, e para que o Roma e os governos encontrassem os cristãos, eles colocavam pessoas falsos cristãos. Inclusive eu vou ler um texto aqui de Paulo, ele fala que existia falsos cristãos que se introduziam na igreja para denunciar os verdadeiros crentes, e aí o governo romano ia aí, matava os cristãos, perseguiam, prendia os cristãos, né? Tá? Mas aí eu vou passar para o professor Zacarias, ele vai comentar aqui enquanto eu pego o texto. É importante nós observarmos que aí no verso de número 9 a seguir, quando nos apresenta, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós percebemos que nós estamos num país, como o pastor Danilo colocou muito bem, nós não temos aí essa perseguição assim em massa, pode ter casos um ou outro isolados, e nem pessoas perdendo a sua vida por causa do evangelho. Mas percebemos que aí no mundo afora, há muitos irmãos que neste momento estão perdendo a vida por causa do evangelho. Irmãos na Síria, na Líbia, em outros países, Indonésia, outros países aí afora, irmãos que estão sofrendo neste momento, exatamente por causa do testemunho, por causa do evangelho. Então isso aqui é atual, aconteceu na história da igreja, continua acontecendo, e a Bíblia diz que esse sinal, de fato, ele acompanharia a trajetória da igreja em ser perseguida, em ser odiadas por muito. É interessante nós observarmos isso. E também uma coisa interessante, quando o verso 10 nos diz que nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Então tudo isso tem acontecido
E é necessário que nós entendamos, e aí o pastor Danilo tocou num ponto muito interessante, em relação à questão da perseguição física e depois da perseguição, vamos colocar assim, ideológica. E nós percebemos que na perseguição física, por meio da perseguição, principalmente aí no período do Império Romano, nós percebemos que há na perseguição um caráter pedagógico. Nós vimos que enquanto a igreja era perseguida, enquanto os imperadores perseguiam a igreja, os irmãos eram mortos, mas mais eles se aproximavam de Deus. O sangue daqueles mártires era como uma semente. E quando um era, no caso, prostrado, levantava 2, 3, 10. Exatamente pelo testemunho, que inclusive, testemunho esse que, em certa forma, impressionava os algozes. Exatamente porque Deus, ele sempre esteve com o seu povo e havia um trabalhar de Deus mesmo diante da perseguição. Aqueles irmãos, eles entenderam, no caso, a pedagogia do sofrimento, da perseguição, e eles não desistiram da fé. Pelo contrário, eles se aproximaram mais de Deus. E é interessante que nós percebamos também que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, de peste como essa que nós estamos vivendo, é necessário que nós entendamos o que Deus ele quer nos ensinar através desses sinais, para que nós possamos tirar lições para nos aproximar de Deus. E um outro ponto também que eu achei muito interessante na fala do pastor Danilo, em relação quando o inimigo muda de estratégia. Ele deixa de estar perseguindo a igreja, mas aí torna o cristianismo uma religião oficial. E nós percebemos aí que muda o nível da perseguição, porque agora, uma vez se tornado religião oficial, o próprio imperador, aqueles que comandavam, vamos dizer assim, a vida, os destinos da própria igreja enquanto oficial do Estado, eles acabaram trazendo ou colocando, arrumando lugar dentro do cristianismo, exatamente para aqueles que vinham das mais diversas religiões. E nós vimos exatamente a perda da pureza do cristianismo, e em certo sentido, pastor Danilo, eu já percebo que a partir de então nós vimos já o início da apostasia, ou melhor, uma acentuada da apostasia pelo próprio distanciamento daqueles que até então eram representantes da igreja, que deixou-se levado por uma posição cômoda dentro do Estado. E é necessário que nós entendamos hoje, como você muito bem colocou, existem líderes que, infelizmente, eles não percebem esse outro âmbito de perseguição, e a Bíblia nos diz, de maneira muito categórica, que bem-aventurado nós seríamos ou seremos quando o mundo nos perseguirem e disser todo mal contra nós, mas ai de vós quando o mundo vos bendizerem, quando o mundo vos aplaudirem. Então nós percebemos que quando o cristianismo ele se torna a religião oficial do império, há um certo aplauso para o cristianismo, mas com isso o inimigo estava agindo exatamente para tirar a pureza do cristianismo. É necessário que nós entendamos hoje os grandes movimentos religiosos, as grandes denominações, grandes igrejas, por exemplo, se tornaram um potencial político, por exemplo. Muitos políticos, eles aproximam-se da igreja, não porque vê nela uma agência de transformação, mas exatamente porque vê nos grandes movimentos religiosos um potencial político para eleger um deputado, um governador, um senador, um presidente. Só que isso são os aplausos do mundo, mas isso tem um custo muito alto para a questão da pureza da igreja. E é necessário que nós entendamos que a igreja de Cristo, e eu gosto sempre de fazer essa observação, que de fato a igreja invisível, a igreja espiritual, essa não tem, na sua marcha não há solução de continuidade. As portas do inferno, em todo sentido falando, não prevalece contra a igreja, corpo, a igreja invisível. Porém, nós sabemos que a igreja invisível, ela está, há membros da igreja invisível contidos dentro da igreja visível enquanto instituição. E o grande perigo está exatamente aí. Porque nós nos congregamos em um grupo religioso, uma denominação, que é a igreja visível enquanto instituição, que nós sabemos que, infelizmente, em muitos momentos, elas são dirigidas por homens e não pela palavra de Deus, com as devidas exceções. E o nosso desafio é exatamente saber viver como igreja de Cristo dentro da igreja institucionalizada. Porque, infelizmente, boa parte delas tem recebido o aplauso do Estado
É isso, mas, infelizmente, elas têm tido uma perda muito grande a nível espiritual. Daí a necessidade de momentos como esse, para nós estarmos esclarecendo o povo à luz da palavra de Deus. Que, diga por sinal, muitos líderes religiosos preferem o povo ignorante. Preferem não alertar o povo, porque quando nós iremos um pouco mais à frente, na nossa fala aqui, quanto à apostasia, nós vamos ver que, infelizmente, muitos líderes já têm se apostatado da fé, já têm se afastado da palavra de Deus e não percebe que essa nova forma que o diabo tem usado para perseguir a igreja é exatamente aplaudindo a igreja. Pastor, com vontade. Exatamente, boa palavra, é isso aí mesmo. Nós temos que ter cuidado, porque, na verdade, a proposta do diabo para Jesus no deserto é o que tem sido mais propagado, né? A proposta do diabo para Jesus foi o seguinte: se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo, todos os reinos desse mundo. É a proposta do diabo. E a proposta, muitas vezes, do evangelho meio que diluído, né? Que não é o evangelho de Cristo. Cristo nunca falou isso. Cristo sempre falou ao contrário, né? Ele disse que se nós quisermos segui-lo, nós vamos ter que renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Ele vai dizer que nós precisamos aborrecer pai, mãe, qualquer outra pessoa, se porventura alguma dessas pessoas tiver no nosso coração acima de Deus. Então é desafiador o evangelho e não é essa a proposta que apresenta as escrituras. Mas vamos lá, versículo 11, a gente já mencionou alguma coisa sobre surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Observe só a diferença do texto, tá? O versículo 5, que nós já falamos, fala que porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não fala de profetas. Aqui ele está falando sobre a questão de realmente da liderança. Porque quando ele fala no versículo 11 de profetas, ele fala aqui de realmente pessoas de opinião, pessoas que têm uma influência de opinião. Quando ele fala profeta, o profeta ele representava alguém, né? A palavra profeta, o termo profeta, é a ideia de alguém que representa outro. Então, você vai observar, por exemplo, Arão era profeta de Moisés e não de Deus. Moisés era profeta de Deus, mas Arão era o profeta de Moisés. Ou seja, Moisés recebia de Deus a palavra, e como ele tinha uma dificuldade de comunicação, logo no início do seu ministério, Arão era o profeta dele. Ele chegava para Arão, era a boca de Moisés, né? Então ele chegava para Moisés e chegava para Arão e dizia: Arão, Deus falou para mim isso e isso, fala para Faraó isso. Aí Arão chegava e profetizava em nome do que Moisés falou, que também foi em nome do que Deus falou para Moisés, e tinha que ter uma veracidade muito séria, porque era algo muito sério. Então, quando se fala de profeta, é como hoje você, porventura, mandar alguém dar um recado seu para alguém. Olha, diga para tal pessoa que eu disse isso e isso. Essa pessoa que vai entregar o recado, ele está sendo o seu profeta para anunciar o teu recado de maneira veraz. Só que nós temos uma grande dificuldade com essa questão hoje, tanto que todo mundo sabe, é comprovado aquela questão da comunicação, como é que se fala mesmo, que vai falando para o outro. Brinca, né? Telefone sem fio. O telefone sem fio, acho que você que está nos ouvindo, está assistindo, já deve ter brincado de telefone sem fio, e que pode pôr ali 10, 15 pessoas, e você fala para o primeiro, quando chega no final, vai estar totalmente diferente, ou até contraditório. Então, não pode ser assim o evangelho. Quando ele fala do falso profeta aqui, que no grego é a ideia de pseudo, falso, é justamente isso, é aquele que transmite aquilo que deveria ser transmitido com fidelidade, honestidade e originalidade, ele falsifica e transmite conforme o seu prazer, conforme a sua vontade. Então, irmãos, nós vivemos num momento hoje que não é comum você encontrar isso. Ou seja, é comum você encontrar isso. É comum, principalmente nos meios de comunicação oficiais, né? As grandes mídias, você encontra muita gente falando em nome de Deus, dizendo em nome de Deus alguma coisa muito errada. E aí vai para 2 pontos importantes. A hermenêutica, que é a ciência de interpretação bíblica, ou seja, a hermenêutica desses falsos profetas é defeituosa.
Então, eles interpretam o texto de maneira defeituosa, ao passo que pega um versículo isolado e cria-se uma doutrina, pega-se um versículo isolado, cria uma mania na igreja, pega-se um versículo isolado e utiliza para manipulação do povo, pega um versículo isolado e prega uma coisa que o texto não diz, e tudo isso você está sendo falso profeta, porque a ideia, muitas vezes, de muita gente sobre falso profeta é aquele que revela, tem uma revelação mística sobre alguém e que não cumpriu, é falso profeta. Tudo bem, esse também é, mas não é isso que o texto está dizendo. O falso profeta aqui é aquele que anuncia a palavra de maneira errada. Então, se você tem uma dificuldade de interpretação, você vai ter uma dificuldade também de transmitir. Então, por isso que é importante você compreender como interpretar de maneira correta, a fim de que você também transmita de maneira correta. Por quê? Se você não sabe interpretar e prega, você, quanto mais prega, pior fica, né? Então, quem fala isso é Hernandes Dias Lopes. Ele fala em um dos seus livros, que é Pregação Expositiva, ele explica que quando o pregador não sabe interpretar o texto, quanto mais ele prega, pior fica. Então, eu estou dizendo aqui para você, querido irmão, para você ficar atento, alerta, para que você averigue se aquilo que a pessoa está pregando tem fundamentação bíblica, né? E aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente sempre procura pregar de maneira expositiva para a gente conseguir elucidar o que está no texto, e aquilo que não está no texto, a gente não vai dar ênfase, né? Porque senão vai ser coisa da minha cabeça. Então, é importante você estar atento. Então, a gente tem aí os grupos chamados de bereanos, né? Que são pessoas que conhecidamente foram destacadas por Paulo como pessoas que examinavam tudo. E olha que ele estava examinando Paulo. Está lá em Atos 17. Paulo foi em Tessalônica, depois foi para Bereia, e quando chegou em Bereia, ele falou assim: esses irmãos são mais nobres, porque eles examinam. E aí eu quero fazer uma observação, que é o seguinte: Paulo foi examinado pela igreja. Olha quem foi Paulo. Paulo era fundador da igreja, um homem de Deus, um homem extraordinário, um homem muito uma teologia saudável. E o povo da igreja foi elogiado por Paulo por examinar Paulo. Observe, irmãos, fiquem atentos com líderes que não gostam de ser examinados. De que quando você chega para ele, pastor, isso aqui não está no texto, e ele se incomoda com isso, ou às vezes até agride a pessoa, reprova isso não é uma atitude saudável. Pelo contrário, é louvável quando algum irmão chega para o pastor e quer tirar uma dúvida de um texto que foi pregado, seja por ele ou seja por algum pastor da igreja, algum pregador da igreja. Isso é saudável, porque você está promovendo conhecimento para a igreja. E muitas vezes a gente fica questionando, eu como líder, como pastor, se o que eu estou pregando o povo está entendendo. Então, quando eu venho alguém e chega para mim e fala: ô pastor, eu entendi a mensagem, ou pastor, eu preciso de um esclarecimento, eu fico feliz porque a pessoa está querendo aprender, querendo conhecer, e há as portas abertas da parte da liderança para realmente trazer essa informação mais lúcida para a pessoa. Então, cuidado com os falsos profetas, eles estão espalhados por aí, e não se engane, eles são a maioria, porque você vai ver no texto aqui, e surgirão muitos. O texto diz no capítulo 24, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas. Não é pouco, são muitos. E aí, às vezes, se você pergunta para alguém que não tem certo conhecimento, ele vai dizer assim: ah, pastor, mas eu não conheço um, pastor. Não, é porque talvez a sua maneira de avaliar, seu critério de análise não está muito bom. E falta de conhecimento bíblico. Mas se você conhece as escrituras sagradas, você vai conseguir identificar com muita facilidade quem são os falsos mestres e afastar deles, que é assim que o texto diz: afasta-te deles, que eles vão te persuadir. E aí eu vou ler um texto aqui, para passar a palavra para o professor Zacarias, que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. Olha o que diz aí: porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, prega fábula, não prega a verdade, prega fábula, né? É interessante, pastor Danilo, aí voltando aí ao verso de número 11, quando nos apresentam muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Isso não é por acaso que está escrito aqui, não é por acaso.
como nós falamos, o mal ele é sempre maior. O negativo é sempre muito. Então nós temos aqui que são muitos falsos profetas, que não têm conhecimento de Deus, que falam em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar. São muitos, e são muitos que serão enganados exatamente por falta de conhecimento. E se o povo tivesse conhecimento, eles não seriam levados pelos muitos falsos profetas. Então é necessário que a gente esteja atento em relação a tudo isso que a Bíblia nos apresenta. Aí indo um pouco à frente, aí no verso 12, nós temos o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Nós temos aí o verso 12, interessante, porque fala do multiplicar a iniquidade. E à medida que a iniquidade ela se multiplica, o amor de muitos acaba se esfriando. E isso, é claro, nós podemos ver dentro aqui de um contexto mais específico. Nós podemos perceber, por exemplo, que nós vivemos num contexto onde existe tudo para nos afastar do verdadeiro amor de Cristo e do amor até pelas pessoas. Mas a ideia aqui do amor esfriar é a ideia de esfriar o amor em relação à fé, o ânimo, a dependência de Deus. E o que nós temos percebido é exatamente que nós vivemos dentro de um contexto onde nós temos, por exemplo, muitas distrações, muitas coisas que fazem com que aquele primeiro amor, aquela chama que muitos conservavam no seu coração, com o passar do tempo, elas comecem a esfriar. E quantos, por exemplo, começaram bem, e a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. E os sinais, aquilo que tem abatido a humanidade, tem servido exatamente para muitos começar a esfriar no seu amor, na sua fé. E é necessário que nós estejamos atentos a isso, porque a Bíblia nos alerta que a multiplicação do pecado, a multiplicação da iniquidade levaria muitos a se esfriar no amor. E, infelizmente, nós percebemos que muitos têm sido levados a isso. E nós, como nós estamos chegando aqui ao final desse texto, nós vamos perceber, pastor Danilo, que o ato de esfriar do amor, ele está ligado diretamente à apostasia. Diretamente à apostasia. Muitos têm apostatado da fé, têm esfriado no amor, exatamente porque têm sido levados pela iniquidade. E a iniquidade ela já tem tomado conta do coração de muitos, e o verso 13 nos alerta que é necessário que nós perseveremos até o fim. É claro que é uma leitura escatológica também, se tratando do fim, mas que seja o fim da nossa vida, da nossa jornada, que seja o fim quanto ao arrebatamento da igreja, que fim de uma era, que seja o fim em grande tribulação. Certo é que a Bíblia nos alerta que é necessário nós perseverarmos, ou seja, nós permanecermos em Cristo, permanecermos na sua palavra. Boa palavra, é isso mesmo. Queridos, olha, é interessante isso aqui. Por se multiplicar a iniquidade. Primeira observação, a iniquidade não é no mundo aqui que ele está mencionando, porque o mundo jaz do maligno, o mundo já está em trevas, o mundo já está em decadência moral, ética e principalmente afastado de Deus. O multiplicar da iniquidade aqui seria na questão institucionalizada, religiosa, seria na questão da iniquidade, que seria a cauterização da mente de muitos cristãos que estariam acostumados com o pecado. Muita coisa que talvez hoje é permitido, há alguns anos atrás não era permitido, nem se cogitava em nomear entre o meio de vós. Não é verdade? Hoje, por exemplo, o cristão hoje, antigamente nem se discutia a possibilidade de tatuagem na igreja. Isso já abriu para discussão, tem igreja que já aprova. Nunca se dorme lá na casa da namoradinha que é evangélica. Irmãos, isso é um terror. Aí tem outras coisas que eu poderia dizer. Antigamente, se você chegasse em um comércio e dissesse que era cristão e que precisasse comprar alguma coisa, de repente, ali sem o dinheiro na hora, o dono daquela loja iria lhe vender e você não precisava assinar nada, porque ele acreditava que aquele cristão era autêntico. Na época chamava até lei de crente. Fulano agora é da lei de crente, não é verdade? E hoje, se falar que é crente é perigoso ele nem vender. Por quê? Porque hoje,
ser cristão virou moda. Ser cristão virou, de certa forma, um status na sociedade. E isso, de certa forma, diluiu. Hoje você tem igreja a gosto do freguês. Tá? Que se alguma igreja diz assim, a Bíblia diz isso e nós seguimos isso aqui. Ele muda de igreja, mas não muda de vida. Ele não está disposto a seguir o evangelho. Ele quer uma igreja que se adapte ao seu conceito de vida. E muitas vezes nessa aí, ele acaba entrando em algumas que caracteriza falso profeta, que facilita a vida do crente, para que o crente se sinta à vontade e no meio da multidão a identidade se perde e a pessoalidade se perde. E muita gente às vezes quer estar na multidão, porque na multidão não há pessoalidade, não há cobrança particular. Então tem isso também. Então a gente vai ver, irmãos, multiplicar a iniquidade. Cuidado com o pecado, cuidado com aquilo que antes não podia, hoje pode. Cuidado com esse negócio. E outra coisa, esse esfriamento aqui não é somente coletivo, ele é particular. Tá? Então, às vezes, tanto o avivamento ele começa do particular para o coletivo, e do coletivo ele vai para regional, nacional. É possível ter um avivamento nacional, mas primeiro começa do particular, do pessoal particular, coletivo. Então você vai ver que o esfriamento é da mesma forma. Então o esfriamento começa individual, depois familiar, uma família se esfria, depois vai para uma localização, ou uma igreja, ou um local em específico. Depois ele vai para uma cidade, região e nacional. Foi o que aconteceu com a Europa. A Europa, os crentes começaram a se esfriar, pessoalmente, famílias começaram a se esfriar, a cidade começou a esfriar, e hoje é um país pós-cristão. Então o Brasil hoje, não se engane. Eu acredito que após esse momento que a gente está vivendo, é provável que haja um palco aí sendo preparado para um avivamento, mas se nós não tivermos um comportamento, uma postura cristã saudável, aprender, que eu acho que hoje aí está sendo estimulado muito ao quê? Ao culto doméstico. Isso era uma coisa extinta no meio do povo de Deus. Isso é um passo muito importante para o avivamento. Tem que começar no particular, casa, oração individual, coletiva, para depois Deus fazer um grande avivamento. Então, eu vejo que o esfriamento é uma coisa notória hoje. Você vê crentes que só oram na igreja, que só lê Bíblia no culto, crentes que dizem que estão experimentando um avivamento, mas só é emoção, pastores, líderes, cantores gospel que dizem que estão experimentando um grande avivamento no Brasil, mas eu não vejo esse avivamento refletir na sociedade em diminuição de crime, em diminuição de pecado, em diminuição de divórcio. Eu não vejo refletir esse avivamento na sociedade. E o avivamento, ele tem como princípio mudança social. Todos os grandes avivamentos do passado, se você for ver, o avivamento, por exemplo, da Rua Azusa, que aconteceu em 1906, ali, lá na Rua Azusa, você vai ver que teve uma mudança social, ou seja, a segregação desapareceu, ou pelo menos foi iniciada ali uma grande mudança ali na segregação, na discriminação racial. A mudança social da postura da mulher também no meio cristão mudou, que a mulher era discriminada, houve uma mudança ali naquele momento, e houve uma expansão do evangelho no mundo inteiro. Então você vê que o evangelho, o avivamento, ele também repercute na sociedade. Não é somente dentro do culto, de você estar falando em língua, de estar pulando, de estar fazendo um movimento dentro da igreja, mas fora da igreja, os crentes continuam com os mesmos pecados e manias. Então, o esfriamento é uma coisa notória no nosso país, irmão. Tá? O liberalismo teológico, a pregação sobre missões, a missão integral e uma série de outras coisas que tem como princípio marxismo. Então, você não vê refletir o avivamento. Mas aí a gente já está caminhando para o fim. O Zacarias continua aí. Aí, como nós vimos, eu concordo plenamente com o que o pastor Danilo nos apresenta, a questão do multiplicar da iniquidade, o esfriamento, porque nós temos que entender que a moral divina é uma moral absoluta. Não vai haver um tempo onde aquilo que no passado era pecado para Deus e vai deixar de ser pecado. Então, você que está nos ouvindo, se você espera por esse tempo, em que vai chegar um momento em que aquilo que a Bíblia condena, ela vai deixar de condenar, isso jamais vai acontecer. A moral divina é uma moral absoluta. É necessário, eu sempre costumo dizer, pastor Danilo, que
Nós vivemos num contexto social, por exemplo, que nós temos aí o salário, por exemplo, salário mínimo. O salário mínimo, ele entra em deflação, aquilo que você compra, no caso, no início do ano, quando tem aumento de salário, quando chega meados do ano, você já não consegue mais comprar. Porém, a Bíblia diz, quanto ao pecado, é o salário do pecado, que é a morte, que é as consequências negativas. Eu sempre costumo dizer que o salário do pecado, ele não entra em deflação. Aquilo que é pecado, aquilo que merece punição, há punição. Sabemos que, por exemplo, as pestes, daquilo que acontece no mundo, indiretamente ou diretamente, é consequência do pecado do homem, e tem que se falar de uma maneira bem direta. É necessário que nós entendamos que exatamente o esfriamento geral, ele começa individualmente em cada um. Então, da mesma forma como o avivamento. Se eu quero uma igreja avivada, eu devo me comprometer com o avivamento. Eu sempre tive, por exemplo, para mim, pastor Danilo, que ninguém, às vezes a pessoa não esfriou, desviou do evangelho, mas ninguém cai de um dia para o outro, ninguém desvia de um dia para o outro. Vai se esfriando ao pouco, vai perdendo o primeiro amor, a iniquidade vai entrando no coração até abandonar a fé totalmente. Isso tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Quando um grupo religioso, por exemplo, ele acha que a palavra de Deus não é suficiente para conduzir o rebanho, e ele tem que lançar mão, por exemplo, de técnicas da psicologia ou outros meios, porque acha que a Bíblia ela já não consegue corresponder à necessidade do povo, isso contribui diretamente para o esfriamento e a iniquidade. Porque uma vez que eu tiro a palavra de Deus, eu vou colocando alguma coisa no lugar da palavra. É necessário que nós estejamos atentos a isso. E, finalmente, desse texto do que nós propomos, o último verso, né? O verso de número 14 nos apresenta. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aqui é um texto bastante também polêmico. A ideia do evangelho, do reino, ou da condição, necessariamente o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo para Jesus arrebatar a igreja, é um ponto de tensão, um ponto de discussão, mas a despeito das leituras que se possa fazer aqui, no mínimo, o que nós temos aqui é que a pregação do evangelho é uma responsabilidade da igreja, e os sinais que apontam tanto para a vinda de Jesus quanto para o fim do mundo, é necessário que dentre esses sinais, algo que a igreja tem que colocar em prática é exatamente a pregação do evangelho. A despeito de alguns que dizem que esse evangelho, o evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça, outros dizem que o evangelho do reino é o evangelho do reino milenial, essas linhas teológicas, mas para não entrar no mérito das discussões, o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia fala quanto à pregação do evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então nós vimos aqui quem serão os pregadores do evangelho. No mínimo, na atualidade, nós sabemos que a igreja, ela tem essa responsabilidade de pregar o evangelho para... existe uma música, não lembro aqui qual cantor, que ele coloca que muitas das vezes, estou falando com minhas palavras, os obreiros, os crentes, eles anseiam pela vinda de Jesus, mas eles não trabalham para isso, não contribuem para isso. E nós temos que ter consciência que é necessário que nós preguemos a palavra de Deus, porque há profecias quanto a isso, e a responsabilidade é nossa. A igreja, as pestes estão acontecendo, os terremotos, etc, etc, e a pregação do evangelho. Temos pregado o verdadeiro evangelho, temos contribuído para a vinda do Senhor, então é algo que deveria nos chamar a atenção, pastor. Boa. Isso aí é importante que você está mencionando. E é importante destacar, irmãos, que a igreja não é o pastor. Porque às vezes quando fala assim, é responsabilidade da igreja pregar o evangelho. Aí os crentes falam assim, é o pastor. Não. É responsabilidade da igreja visitar, pensa que é o pastor. É responsabilidade da igreja fazer a obra, pensa que é só o pastor. Irmãos, a igreja é todo membro. Todo membro da igreja é a igreja. Então, por exemplo, se eu não posso ir à casa de alguém para visitá-lo, mas o meu irmão Zacarias vai, ele está indo em nome da igreja. Porque tem crente cheio de mimimi que ele quer o pastor, né? Ou ele quer assim, não, se não for o pastor não vale. Ou se não for o pastor pregando para mim não vale.
E não é assim, irmãos. Cada cristão tem a sua responsabilidade como cristão. E hoje em dia, o que acontece? Os cristãos querem ser servidos e não servir. E, na verdade, a ideia é, quando todo mundo se compromete a pregar o evangelho, a fazer o bem ao próximo, a ajudar o próximo, como igreja do Senhor Jesus, local, que cada crente faz parte de uma igreja local, e ele representa a igreja universal, ele está pregando o evangelho e colaborando com o progresso do evangelho e com a vinda de Cristo. Então, às vezes, o que há hoje é uma negligência. Inclusive, Jesus teve essa dificuldade que hoje temos. Jesus disse assim, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Jesus não está se referindo ali a pastor, porque pastor tem, vamos dizer assim. Mas o que está faltando é a igreja entender que ela é um obreiro. Não é que você precisa ter um cargo na igreja, um título na igreja, um ofício na igreja. Não, não é isso. Ele está dizendo que todos os que fazem parte da igreja do Senhor devem ser obreiros, ativos no reino de Deus. Aí fala, mas eu não tenho tempo. Você passa por quantas pessoas durante o dia? Indo para a sua casa para o trabalho, do seu trabalho para a escola, da sua faculdade. Quantas pessoas você tem amizade dentro do seu dia a dia que você não abre a boca para falar do evangelho? Está entendendo? Então, essa negligência, nesse ponto de vista, faz com que a gente tenha um déficit na evangelização mundial. Porque, por exemplo, fazendo uma conta, a gente vai observar que hoje no Brasil existem aí, pelo IBGE, vai dizer que existe aí 25%, 28% de evangélico no Brasil. Quase 30%, 29% de evangélico no Brasil. Ou seja, a cada 10 tem 3 crentes. Tá? Não vamos entrar no mérito da qualidade e do perfil de cada um desses crentes. Mas, se todos esses 3 a cada 10 são crentes, e se cada um desses se comprometer a ganhar uma alma por ano, não estou dizendo nem por mês, por ano, dobra-se isso no ano que vem. Nós teremos aí 6 a cada 10. E mais um ano, cada um desses 6 ganhar mais um para Cristo, a gente teria o Brasil inteiro ganho para Jesus. Se não ganho, pelo menos evangelizado. Falado, conhecer o evangelho. Se Jesus tocar a trombeta, pelo menos ouviu. Mas o que há é uma negligência. Tem muito crente que entra na igreja, ouve a palavra e volta à sua vida normal. Ele de segunda a sexta, ele não é crente. Quando dá domingo, ele é crente. Então isso é um esfriamento, um defeito da evangelização, ou talvez até do discipulado da base desse crente, que não ensinou ele a ser um discípulo de Jesus, ele é apenas um membro de igreja, e aí gera esse problema. E só para finalizar aqui, nesse ponto, o versículo 13 fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando fala aqui, irmãos, eu quero deixar claro que a salvação não é pela perseverança. Porque tem gente que lê esse texto e diz assim, não, se não perseverar não vai ser salvo. Não é isso. O texto está dizendo aqui o seguinte, diante dos sinais, dos eventos que vão acontecer no futuro, se você não for perseverante na sua fé, na sua salvação, você não vai conseguir resistir. Não é que a salvação é pela perseverança, mas pelo contrário, o salvo persevera. Porque senão alguém vai dizer, bom, então a salvação não é pela fé só, eu tenho que perseverar para ser salvo. Persevera porque é salvo. Né? Você persevera porque você já é salvo. Não para ser salvo. E a perseverança que é diante de quê? Diante dos falsos profetas, diante das guerras, diante do esfriamento, diante da fome, da peste, dos terremotos em vários lugares, diante da perseguição cristã, diante da multiplicação da iniquidade, do esfriamento. Então a perseverança se dá diante dos acontecimentos e dos sinais. Aí você persevera porque você já é salvo. Tá? Só para esclarecer, para que você entenda que a salvação é pela fé em Cristo e a perseverança é um resultado da fé. Pastor, só para fechar aqui a minha participação nesse primeiro momento aqui desse texto, aqui eu elenquei, por exemplo, alguns sinais específicos que a Bíblia apresenta, apontando sinais escatológicos. Temos, por exemplo, guerra, que nós já abordamos, não é isso? As guerras, os rumores de guerra. A questão das catástrofes naturais, a Bíblia também aponta em relação a isso. Há textos na Bíblia que falam em relação a isso. A questão da fome, a Bíblia também aponta. Pestilência, temor, a incerteza, a insegurança
A Bíblia fala sobre os homens desmaiando de temor, a angústia da expectação, da incerteza do porvir. Uma outra também sinal é o aumento do pecado, em Mateus 24:12, né? O aumento do pecado, a multiplicação do conhecimento. Multiplicação do conhecimento é um sinal que aponta para a vinda do Senhor. Escarnecedores também é outro sinal que a Bíblia nos aponta. É um sinal que nós não vamos abordar, que não abordamos, que é a questão do renascimento da nação de Israel, lá, não é isso? Em 48, não é isso? Se não me falha a memória, que é a figueira, né, florescente, isso aponta, né, escatológico. Boa lembrança. A questão da pregação do evangelho, a iminência de um governo mundial também, né, essa iminência, e, por fim, a apostasia, que é o que nós veremos aí no texto de 2 Tessalonicenses. Espero. Na verdade, nosso tempo já está bem corrido, né? Para a gente falar, é muita coisa aqui para a gente ter. Mas assim, você, irmão, que está observando aí o que a gente está falando, como é interessante a gente trabalhar esse texto, esse tema que a gente está abordando, né? Então, você que está nos assistindo agora, você pode observar que nós estamos indo numa linha bíblica, dentro das Escrituras Sagradas, mostrando ali minuciosamente esses acontecimentos, esses sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que em tempo a gente não vai conseguir discorrer. A gente queria falar aqui sobre a questão do anticristo, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas nós vamos fazer outra live ainda, vai discutir aqui eu e Zacarias outro dia, para a gente não estender muito tempo. A gente já está aqui há quase 1h30 já. E está gostoso o papo. Passou rápido. Passou rápido. O papo está muito bom, muito gostoso. Passou rápido. Para a gente aqui é maravilha. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de você que está nos ouvindo, nos assistindo, e dizer a você que nós iremos continuar assim discorrendo sobre esse assunto, e vai ser uma bênção, tá? Mas eu quero dizer a você que a gente vai estar trabalhando em outro momento, outro texto que é de 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente vai falar do anticristo, o falso profeta, a trindade satânica, a apostasia especificamente, tá? A gente vai tratar esse assunto, mas a gente vai deixar em outro momento. Mas nesse momento agora, eu quero dizer a você, querido, que está passando por esse momento com a gente, todos nós estamos no mesmo barco, tá? Então nós precisamos entender que nós precisamos assumir algumas posturas. Primeiro, não se desespere. Você que é cristão, acalma seu coração, descansa no Senhor. Deus é o Deus provedor, há de cuidar de nós. Nós também aqui da igreja ficamos preocupados, né, com essa situação, porque a igreja vive de arrecadação, vive de oferta voluntária, e a gente está aqui sem culto, igreja fechada, e a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Tem aluguel, tem uma série de coisas, mas Deus proverá, Deus é o dono da igreja. Mas eu quero dizer para você que você também trabalha, tem sua empresa, também está parada. Eu acredito que só as coisas essenciais estarão abertas, como mercados, açougue, farmácia e eu acho que, se não me engano, material de construção. Então está todo mundo no mesmo pacote. Então eu quero chamar você primeiro a ter fé em Deus. Vai passar isso vai passar, é um momento que a gente está vivendo. Segundo, você como cristão, assuma a sua postura de cristão, tenha fé em Deus, creia no Senhor, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, isso vai passar no nosso Brasil. E em terceiro lugar, ore pelo Brasil, ore pela cidade, ore pelas igrejas, ore pelos pastores, ore pela conversão de muitos, que eu creio que nesse momento estão sensibilizados a essa situação, e vamos permanecer unidos, porque unidos somos mais fortes. Eu acredito, sempre na história da igreja, quando acontecia algo externo à igreja, que vinha contra a igreja se fortalecia, ela fortalece. Quando é algo interno que aparece dentro da igreja para dividir, conversa, fofoca, isso enfraquece a igreja, divide opiniões. Mas quando é algo de fora, como está acontecendo aí, que é um inimigo invisível, que não é nem o Estado, porque se um colega meu, pastor, falou assim: pastor, fechar a igreja é falta de fé nesse momento, é negar a fé. Aí eu falei com ele: varão, se fosse uma perseguição do Estado para fechar a igreja, eu iria ser o primeiro a dar meu pescoço e dizer: eu não vou fechar a igreja, porque seria uma perseguição contra o Evangelho, contra o reino de Deus, contra Cristo. Aí seria realmente uma perseguição e eu não iria fechar, iria ficar online. Mas a situação agora é uma questão de saúde, é uma questão diferente. O Estado não está pedindo para a gente ter esse cuidado por uma questão de não concordar com a nossa fé, pelo contrário, eles estão guardando a nossa saúde, garantir a saúde pública, tá?
Então, é outro contexto. É porque, às vezes, tem pessoas que têm uma certa limitação, né, de interpretação das coisas. Então, nós vamos orar. Vou pedir para o Zacarias aqui dar seu último comentário. E a gente vai fazer uma oração. E nós iremos encerrar essa live. E eu espero que você tenha sido abençoado. E compartilha, comente, que vai ser uma bênção para nós incentivarmos, né, a gente continuar com esse trabalho aqui. Amém. Graças a Deus, pastor Danilo, eu quero já agradecer a vocês que têm nos acompanhado aí nas mídias, que Deus continua vos abençoando. Eu quero só aqui, para finalizar minha fala, como dentro da nossa proposta, a gente abordaria a questão do que a igreja deve fazer, né, diante dessa situação, e aqui eu elenquei aqui 4 conselhos para você que está nos ouvindo. Primeiro, conheça mais as Escrituras. Procura conhecer mais as Escrituras, porque dela depende a tua subsistência espiritual. Segundo conselho que eu dou, leve mais a sério a Bíblia. Não basta conhecer, tem que levar a sério o que a Bíblia fala. Então é necessário que nós levemos a sério o que a Bíblia fala. Um outro conselho habilite-se em Deus para que Ele possa te dar uma possibilidade, uma sensibilidade espiritual para você saber ler os sinais. E muitas das vezes, não só os sinais a nível mundial, mas muitas das vezes, muitos sinais específicos têm acontecido à nossa volta e nós não temos tido sensibilidade espiritual para ver Deus falar através desses sinais. Então, peça a Deus que melhore a tua sensibilidade espiritual. E o último conselho, não se acostume com o mal. E nós vivemos num contexto, pastor Danilo, onde as pessoas elas têm acostumado com a maldade. Hoje, por exemplo, só tomando aqui um exemplo para fechar, quando acontece, por exemplo, um acidente automobilístico, para as pessoas isso só é digno de notícia se morrer 2, 3, 4. Morreu quantos? Geralmente esse é o questionamento. Então, as pessoas, infelizmente, muito daquilo que nos incomodava no passado, nós temos acostumado. E o pior de tudo é exatamente nós, enquanto cristãos, nós acostumarmos com aquilo que jamais deveria estar no seio da igreja. Nós devemos ter cuidado para que nós tenhamos uma sensibilidade espiritual, para que o nosso espírito se sinta mal diante do pecado, diante daquilo que nos afasta de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, o pastor Danilo, com a palavra. Verdade. Então, boa palavra, bons conselhos, professor Zacarias. Então vamos orar, encerrando essa live e abençoando a vida de todos que estão acompanhando a gente, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de podermos usar os meios de comunicação para transmitirmos o teu evangelho. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando e daqueles que posteriormente a esse momento estarão também acompanhando essa live. Abençoe a vida deles, Pai, que o Senhor coloque a tua mão sobre nossas famílias, nossas casas, proteja nossas almas, meu Deus, a nossa saúde, Pai, e que o Senhor gere, Pai, um avivamento, uma renovação, um fortalecimento na vida espiritual de cada crente, apesar deles não estarem presencialmente nas suas igrejas. Que o Senhor derrame tua graça, Pai, que nós possamos contemplar os sinais evidentes da tua vinda e que o nome do Senhor seja glorificado. Te agradecemos, abençoe, Pai, o culto à noite, meu Pai, que será também transmitido às 18h30, e que o teu nome seja sempre glorificado. Amém. Deus te abençoe, irmão.